discutir um pouco, né, algumas mudanças que estão tendo no ambiente da saúde, né? Eu acho que aqui esse nosso folder aqui ele ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Primeiro, na verdade, assim, a gente é uma cidade contemporânea, então, do ponto de vista cosmopolita, quer dizer, o perfil que a gente tem de doenças aqui é muito parecido com o que a gente tem no primeiro mundo, quase uma incidência de quase 20, 22, 25% de doenças cardiovasculares, câncer é a principal causa de morte, então a gente tem um perfil muito parecido, né? Os nossos pacientes agora com 70, 80, 90 anos para serem operados ou para fazer procedimentos, e isso, na verdade, tem um outro dado aí importantíssimo, né? Esse é um dado que foi medido, principalmente num estudo feito na Clínica Mayo e na Cleveland Clinic. Praticamente 60% a 70% dos pacientes que chegam lá, as doenças foram doenças causadas pelos hábitos de vida, talvez pelos maus hábitos de vida. Então, esse é um fenômeno mundial. Quer dizer, então, na verdade, esse é o que eles chamam de tripla carga aqui, que, na verdade, vai contribuir aqui, de certa forma, para onerar mais o sistema de saúde ainda, né? E o outro ponto importante aqui é com relação aos gastos em saúde, né? Quer dizer, então, aqui é um dado para a gente comparar. Esse é um dado dos Estados Unidos, é um dado de 4 anos atrás. Eles investem 11.356 dólares por cada habitante. O Paquistão investe 53. Nós aqui no Brasil, a gente investe em torno de 400 dólares, mais ou menos, no sistema público de saúde. Então, é um cenário... Quanto nós investimos? Em torno de 400 dólares. Na saúde pública, Vicente, porque na saúde suplementar, o investimento chega perto de 2 mil dólares por cada um participante do sistema. Então, na verdade, assim, esta tragédia que a gente está vendo aqui, ela não é muito diferente no nosso país quando a gente fala do atendimento e do cuidado na saúde suplementar e do atendimento na saúde pública. O paciente que depende da saúde pública, ele realmente tem sofre umas agruras brutais e assim por diante. Aí, a questão da heterogeneidade, ela é impressionante em relação a isso. Não é respeitada essa proporção aqui, mas é algo que cada vez mais faz muito sentido, né? E aí que, na verdade, um pouco dessa questão toda aqui que impacta é que cada vez, e é interessante agora, né, essa mudança na saúde suplementar, o investimento no atendimento na saúde primária. E a OMS já tinha falado sobre isso. A OMS diz o seguinte: nós cuidamos bem das coisas agudas, mas cuidamos mal das coisas crônicas. Então, e a reabilitação e o atendimento ambulatorial. E o que se coloca mais ou menos é o seguinte: quando você não investe nesse setor, o prejuízo que você tem é muito maior. Então, ali embaixo ali tem, na verdade, as doenças crônicas e o custo na saúde. Quanto mais doenças crônicas e mais frequente, e o idoso de 60, 70, 80 anos, às vezes tem 2, 3, 4 doenças dessas. Quando cuidado só na fase aguda, o custo dele é muito maior do que você cuidar nele a nível ambulatorial. Então, agora os grandes, a pessoal da saúde suplementar me ligaram. Eu tenho um plano que era da Porto Seguro, que agora é gerido pela AMIL. Eles me ligaram para conhecer, entre aspas, o meu médico de família, que vai cuidar de mim, que está preocupado, a mim ir lá, pesar, fazer coisa. Quer dizer, houve uma conversa, uma ligação formal por 2 vezes. Eu ainda não fui, mas efetivamente eles estão indo nesse caminho. Então, o atendimento da saúde primária deve cada vez mais ser mais fortalecido nos próximos anos. E nós, anestesistas, vivemos do atendimento terciário ou quaternário. Então, a gente tem que entender aí se a nossa medicina perioperatória, talvez aí, ela tem que ser agora pensada nos próximos anos. A gente vai ter que, na verdade, ampliar um pouco mais o nosso leque de ações e não perder algumas outras coisas. E esse outro tópico aqui é a mudança no perfil da população, né? A população brasileira aqui é só um dado aqui, o que a gente vai chegar aqui com pacientes acima de 65 anos de idade em relação à população brasileira. Praticamente vai ser 1/3 da população. E aí o custo disso... Estratosférico. Então, assim, nós estamos pacientes mais velhos, mais graves. Exatamente. Mais preocupação para o anestesista, a gente tem que estar mais bem preparado. Mais bem preparado. E esse último aqui, ele fala um pouquinho, na verdade, né, do cuidado da saúde baseado em valor, né? O Porter, na verdade, começou com esse tema, na verdade,
ele escreveu um livro com a Elizabeth Ostag, em que eles falam sobre a situação da saúde nos Estados Unidos. Foi até o que você viu, na verdade, de base do plano Obama e assim por diante. Mas lá ele coloca uma equação, que era uma equação de valor. Porque a gente, na verdade, eu não entrego mais, entre aspas, eu vou lá e resolvo, opero sua apendicite. Eu entrego um valor para você. E esse valor está travestido de várias informações. O doente quer ter uma boa experiência, ele quer ser bem cuidado, ele quer ser bem atendido, ele quer ser atendido na hora, ele quer que a medicação certa, na hora certa, na dose certa para ele. Este conjunto de coisas que tem a ver com desfecho, e tem um outro dado, é a questão do desperdício. Tem um estudo britânico que mostra que praticamente mais de 50% das radiografias de tórax de exame pré-operatório voltavam fechadas para o departamento de radiologia. Foi pedido como exame pré-operatório, mas não foi aberto o exame. E não é que eles tinham lá um sistema eletrônico que alguém consultou. Não, a imagem estava lá. Ou seja, pediu um exame e mais de 50% deles voltou lá para dentro. Essa questão do desperdício ela vai ter que estar sendo colocada. A pertinência, ou seja, é pertinente ou não fazer um determinado procedimento. A gente está vendo hoje os custos aí estratosféricos que a gente tem, chamada inflação médica. Então é um pouco do que ele fala aqui, na verdade, nesse tópico aqui, que eu acho que a gente tem que colocar essa discussão hoje. Né? Onde é que a anestesia vai se inserir aqui? Trazendo o quê? Um cuidado mais coordenado, um intenso intercâmbio de informação, o pagamento vai por valor, não pagamento por fee for service, foi o que você colocou. E lembrar que os americanos passaram por isso há 15 anos atrás. O Managed Care, que começou há 20 anos atrás, mudou o sistema de saúde, mudou o modelo de atuação do médico anestesista. Antes eles tinham núcleos isolados, eram grupos isolados. Na hora que eles fizeram isso, que eles viram que havia na verdade, essa mesma verticalização que a gente teve aqui, aconteceu lá, eles ficaram acuados. E eles mudaram o modelo de trabalho deles. Então a gente tem que aprender com esse intercâmbio de fora, e esse, na verdade, eu acho que deve ser uma tônica nossa, entender como os americanos primeiro lidaram com isso, porque ele tem um modelo de saúde, principalmente na área de saúde suplementar, muito parecido com a nossa. E as agruras do sistema público deles também não são muito diferentes do nosso, apesar desse investimento todo, né? E aqui, na verdade, cada vez mais eficiência e cada vez mais os conteúdos digitais. Cada vez mais isso vai ter que entrar. E aí a gente tem uma dificuldade. Por quê? Nós fizemos um estudo sobre o censo e perfil de condições de trabalho do médico anestesista. E o que a gente observou foi que aqui no estado de São Paulo, a gente consolidou os dados, o número de aparelhos com mais de 20 ou 25 anos de utilização, aparelhos de anestesia, passa dos 40%. Ou seja, tem um parque extremamente envelhecido e inseguro. Porque na hora que você tem um equipamento que não obedece, porque as normas mudaram, a BNT muito nos últimos anos, e isso dá mais tensão para quem está lá trabalhando. Ele tem que redobrar o cuidado dele. E cada vez mais ele é pressionado pelo sistema de aumentar a produção, Sem dúvida. Então, a gente vai ter que entender aqui, para a gente entregar valor, a gente vai ter que olhar aquilo que nós temos hoje à disposição. E o que a gente tem hoje à disposição na área da anestesia é complicado, porque a gente está falando do estado de São Paulo, a gente sabe das questões nacionais, as dificuldades que a gente tem pelos outros estados. Então, isso com certeza, esse é um dado fundamental para poder pensar, que foi aquela questão que a gente colocou aqui em relação ao número de anestesistas. Se eu não tiver um desenho de qual é a minha demanda e qual é o meu crescimento anual, como é que eu posso estabelecer que eu cresço 12%, 10%, 20%, 40% no número de vagas? Qual é a minha base? Qual é a base? Não tem, né? Da onde vem, na verdade, o estudo que embasa aumentar o número de vagas ano que vem, se não tem um estudo nenhum. Exato. Lógico que esse povo está inserido no mercado de trabalho, né? Claro que tem pressão, teve uma pressão política brutal sobre isso. Foi nos governos Lula e Dilma que existiu essa pressão brutal. Agora, eles estavam olhando uma determinada, eu diria que um determinado interesse do governo deles. Não era uma política de Estado, era um interesse do governo deles. E nesse sentido, qual que era? Aumentar o máximo possível para quê? Para ficar mais fácil para discutir e para conversar. Principalmente para negociar. Porque uma coisa é você negociar com 100, a outra coisa é você negociar com 1000 pessoas. A partir daí fica relativamente mais fácil de você discutir isso. Então essa foi uma tônica que eles fizeram.
passaram mais de 400 faculdades de medicina no país e praticamente o número de vagas para residência e assim por diante não cresceu. Então, a gente continua não tendo formação adequada, não tem estruturas para lá, e ao mesmo tempo, na anestesia, a gente aceitou essa condição. E isso é uma ação política. E a ação política é no Planalto Central, é lá que a gente tem que estar presente. A gente tem que fazer política no Planalto Central. Tem na Câmara dos Deputados, no Senado, é lá que a gente tem que ir lá e levar as nossas agruras, as nossas dificuldades, para que isso, de alguma forma, se transforme num projeto de lei. E a gente aproveitar uma base que a gente tem, porque tem muitos médicos que são deputados ou senadores, e tem até alguns anestesistas, e que a gente, na verdade, não usa esse canal para conversar de uma maneira democrática, correta, certa, republicana, sem fazer conchavos e assim por diante. Mas a gente tem que ter uma ação política. Essa ação política é fundamental. Havia uma crítica acerca da disposição geográfica dos médicos pelo Brasil. E essa discussão, ela se dava sob algumas óticas que, a meu ver, são óticas equivocadas. A primeira é que mais médico equivale a mais saúde. E esta não é uma função linear. Nem sempre, havendo mais médicos, vai haver mais saúde. Porque o médico, per si, ele não é capaz de solucionar, através de mágica, problemas que são complexos. O médico precisa de ter, em qualquer lugar do país que haja um hospital, que haja um centro de saúde, ele precisa de ter o mínimo de recursos para poder trabalhar. Então, alguns governos que antecederam o atual diziam que os médicos gostavam de ficar na Avenida Paulista e não gostavam de ir para a Amazônia, não gostavam de ir para o Mato Grosso, não gostavam de ir para Tocantins. Mas o juramento que nós fizemos nada tem a ver com disposição geográfica. É o dever de cuidado para com o paciente. Mas como você vai cuidar de alguém sem o mínimo estabelecido? Como que um dentista vai atuar se ele não tiver os equipamentos que fazem com que ele possa tratar? Isso é uma coisa tão óbvia, e se vende a ideia de que os médicos são, entre aspas, mercenários, que querem trabalhar em grandes cidades e ganham muito, e que não querem ir atender o desfavorecido em regiões longínquas. E nada mais falso do que isso. O que nós precisamos de ter condição de trabalho, formação e ter uma direção que seja o atendimento às pessoas e não a formação de mais médicos, simplesmente por formar mais médicos. Isso não tem cabimento. O problema é que, ao formar uma quantidade enorme de profissionais, se coloca profissionais com baixa qualificação. E esse profissional depois é difícil de ser reinserido, de ser reparado. O mal que foi feito é eterno. E pior, para ele e para a população. Então, isso é um crime de lesa pátria. Nós não podemos deixar que isso aconteça dessa forma. Não se pode abrir faculdade de medicina em todas as cidades. Não são os médicos. Somos os médicos, as enfermeiras, os assistentes sociais, os psicólogos, os fisioterapeutas. A gente não trabalha só. Nós não somos Deus. Nós somos parte de uma equipe. Assim como um único instrumento não completa uma orquestra, nós somos parte da orquestra. Se não tiverem os outros, como que essa orquestra vai funcionar? Então, há uma premissa absolutamente equivocada de que o médico é como se fosse uma espécie de mágico que, ao frequentar um consultório, quer seja aqui, quer seja no interior, por um passo de mágico você vai se ver livre do seu problema. Isso é uma ideia ingênua. Nós precisamos de montar uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos de materiais, medicamentos, exames, para que a gente possa cumprir o que nós nos comprometemos durante a faculdade. O juramento de Hipócrates, ele tem que ser observado até o último dia do que nós fazemos. Então, essa é a atual situação, fruto de um conceito equivocado.
Mas esse conceito, eu acho que ele vem de longa data, né? Não é só dos últimos governos. Eu acho que a gente começou bem lá atrás. Eu acho que essa questão, desde que eu entrei na faculdade, sempre já tinha essa preocupação com com essa concentração de médico em determinado local. Eu lembro que na época, até os professores da faculdade faziam uma analogia, não com a Avenida Paulista, mas fazia com o Ipanema, né? Com a Vieira Soto, coisa assim, que a quantidade de médicos que tinha no Rio de Janeiro era uma quantidade absurda. Num localzinho ali era X médicos para tantos pacientes, e outros locais era uma coisa absurda essa desproporção. Mas eu tenho a impressão que o que afeta a gente é, além o problema não é só o aumento da faculdade de medicina, é a concentração delas nos mesmos locais também. Por exemplo, a minha cidade, Ribeirão Preto, tem 4 faculdades de medicina. Uma cidade que tem 600, 700 mil habitantes. São José do Rio Preto tem 3. O estado de São Paulo tem Fernandópolis, que é uma cidade que deve ter 120 mil habitantes, tem faculdade de medicina. Então, quer dizer, e uma faculdade de medicina com, eu acredito que na faixa de 300 vagas anuais. Não é igual o Ribeirão Preto, que tem 100. Então, quer dizer, é uma coisa absurda. E o governo foi deixando aumentar isso. Mas quem faz isso? Não é só o governo, são médicos também que fazem isso. Porque quem trabalha lá são médicos. Essa consciência falta na classe. Eu acho que a gente tem uma consciência ruim de classe. Então tem uma série de coisas, tipo assim... o salve-se quem puder mesmo. Manter a coerência é a coisa mais porque lutar contra a faculdade de medicina, as faculdades estão aí. As faculdades estão aí, é uma realidade, não tem como voltar. E a gente tem uma pressão enorme a gente tem que lutar para formar dos brasileiros que estudam, né? Dentro de uma razoabilidade. Né? Vamos dizer assim, que se encaixe no mercado de trabalho, né? Isso. Porque se você pegar hoje mesmo, dou aula faz 30 anos na universidade, mas quando a gente pega, a gente fica, meu curso lá em Ribeirão Preto, ele é dado no 6º ano. O curso de anestesia, depois de inúmeras reformas curriculares, ele ficou no 6º ano. Então você pega o aluno saindo, e o sujeito, muitos deles não sabem nem o que vão fazer. Quando eu passo no meu curso lá, não sei, eles não sabem o que vão fazer ainda. Mas a gente vê, mesmo na faculdade tida como boa, você vê que o aluno chega com muita deficiência no final. Isso acontece até nos Estados Unidos, você mostrou aí. E o que acontece? A gente acha que a gente vai sanar todos os problemas na residência. Porque o sujeito, às vezes, faz uma faculdade de qualidade ruim e depois, às vezes, faz uma residência de uma qualidade boa e ele acaba se inserindo no mercado bem. Mas ele, na verdade, ele foi moldado e praticamente ele virou um técnico. Mas ele não tem um lastro grande na área médica. E esse é um problema mais sério. Sem contar que a gente tem aqui agora a pressão dos países vizinhos, né? De brasileiros que passam a fronteira, fazem o curso, onde a mensalidade é mais barata e voltam para cá e acabam trabalhando no Brasil. Acabam trabalhando no Brasil. Então, acho que essa questão, por isso que eu acho que uma sociedade de especialidade tem que atuar firme nessa coisa, porque nós não podemos defender todas as especialidades, mas nós temos que defender a nossa. Quer dizer, cada um vai fazer pela sua, porque a gente tem que defender o interesse dos anestesistas do Brasil. E esses vão ser afetados num curto espaço de tempo. Por enquanto, a pressão todo mundo quer trabalhar lá. Quem não gostaria de trabalhar num bom lugar? Coisa boa é a gente pensar na integração, a maior integração entre a sociedade e as copanestes, né? É uma coisa bem interessante porque onde em muitos estados a Copanest regula o mercado de trabalho, né? Outros são mais fracas e tal. E nessas locais que a Copanest é mais fraca, acho que a SBA tem que entrar, né? E dar apoio e ajudar, né? No meu estado a Copanest é forte. O Ceará é uma das Copanestes fortes do Brasil. Esse é um ponto interessante e que há um link no que nós estamos conversando aqui. Mais médicos não equivale a ter melhores médicos. Sim. O que nós precisamos não é de mais médicos em número,
nós precisamos de melhores médicos. E, em especial, a anestesiologia, ela tem que ser olhada com carinho. Não por eu ser anestesiologista, eu também sou intensivista, e já fiz transporte aeromédico, mas a anestesiologia, ela é uma especialidade única. Nós somos o último recurso de defesa do paciente. Nós somos como se fôssemos uma tropa de elite. Se fosse no Rio de Janeiro, seria o BOP. Se fosse nos Estados Unidos, seria o Fuzileiro Naval Americano, seria o SEAL, seria a SWAT. Não se pode imaginar que, ao chamar a tropa de elite, essa tropa não esteja preparada para atuar em alto nível. Se você é um clínico e está com dificuldade de fazer um diagnóstico, você tem tempo, você pode pedir um colega, você pode encaminhar para outra cidade. Para nós não temos essa opção. Não tem. Nós somos a última linha de defesa. Então, é inadmissível, sob qualquer ponto de vista, que você tenha uma tropa de elite que não seja de elite. É um oxímoro, isso não existe. Então, o que o paciente nos confia é a própria existência. Uma vez que, se ele é incapaz de reagir a um corte com um bisturi, ele também seria incapaz de reagir a uma facada, a um tiro, a uma pedra de 1 tonelada na cabeça. Nós somos um tipo de especialidade completamente diferente das outras. Cada uma tem a sua importância. Só que a nossa, estrategicamente, ela representa a última linha de defesa do paciente. Olha, se nós estamos nessa posição, não é admissível que haja anestesiologista mal preparado. Esse profissional não pode existir. Isso é um compromisso que nós temos, porque o doente confiou a própria vida a nós. E não há compromisso maior do que esse. Então, o que o paciente quer é o máximo de zelo, é o máximo de atenção, é o máximo de cuidado, é o máximo de comprometimento, é educação continuada, é estar bem fisicamente, é estar bem cognitivamente, é não ter jornadas extenuantes para que haja comprometimento da sua função executiva. Nós somos diferentes. Nós podemos nos unir e devemos nos unir às outras especialidades para que a gente juntos tenhamos mais força. Mas há que se ficar claro que nós não somos iguais. E isso gera no profissional que exerce a anestesiologia uma carga emocional que é absurda. Quem exerce de uma maneira responsável a profissão. O que nós estamos enxergando hoje? Que nas escolas de medicina o número de suicídios aumentou barbaramente, e é um problema. E entre nós, anestesiologistas, o número de suicídios também tem aumentado de uma maneira dramática. Ora, por que os alunos se suicidam? Será que eles tiveram uma formação adequada anterior à faculdade, para quando fosse enfrentar um curso médico que é muito pesado, eles tivessem ferramentas para lidar com aquilo? Ou eles entraram sob o sistema de cotas, numa faculdade particular, que custa muito caro, e era o sonho do pai, o sonho da mãe que ele fosse médico, mas ele simplesmente não dá conta. Simplesmente ele não consegue, com o HD formatado daquela maneira, ele não consegue acompanhar a complexidade da medicina. Será que esse não é um fator que interfere? As pessoas falam muito de depressão, mas nunca se teve tanto medicamento para tratar a depressão. E nunca se suicidou tanto como se suicida agora. Ora, é um paradoxo. É o mesmo dizer que a gente tinha um antibiótico, a penicilina, e tinha uma taxa de infecção e ela respondia. E hoje você tem 35 antibióticos, o doente morre mais de infecção do que morrer quando você tinha um só. Ora, não é esse o problema. O problema não é a depressão, porque nunca se tratou tão bem depressão como se trata hoje. Tem outros problemas. E esses problemas têm que ser vistos e colocados de uma maneira clara.